Oi, gente! Eu sou Letícia Sarturi e esse é o seu Escuta Ciência. Oi, pessoal! Eu sou o Júlio Ponce e nesse episódio a gente vai conversar sobre como a ciência foi tratada nesses últimos 4 anos e quais são as perspectivas dos futuros candidatos para tratar desse tema tão importante. Escuta Ciência. Isso aí, a gente tá falando aqui porque a gente tem lugar de fala. A gente é cientista, tem formação científica, mesmo que não sejamos cientistas políticos, a gente tá no mundo da ciência, fazemos divulgação científica e sentimos na pele o que foi esses 4 anos. Sentimos na pele o que perdemos em 4 anos. E só para me apresentar, eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu sou mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. A gente já conversou num episódio passado um pouquinho sobre bolsas, sobre como elas são importantes para manter a ciência, para remunerar os pesquisadores que acabam não podendo ocupar nenhum outro cargo, ter outro emprego, para se dedicar de forma integral à ciência. Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho mais desse assunto e falar qual foi o progresso, ou na verdade o regresso, que a gente viu nesses últimos 4 anos com o presidente no poder. Pois é, a gente sabe, né, acho que muita gente que escuta ciência sabe do descaso que foi uma ação deliberada, né, de descaso contra a ciência que esse governo teve, não teve um olhar para os cientistas, para a ciência brasileira e muito pelo contrário, elegeu cientistas como inimigos, o que é típico de governo negacionista, né, um governo como o que nós temos hoje foi negacionista durante a pandemia explicitamente, não foi nada escondido. E essas ações explícitas de negacionismo repercutiram nos cortes em investimento em ciência, cortes que atingiram assim patamares absurdos que a gente nem imaginaria que aconteceria, né, durante um governo que pense de verdade no bem-estar do brasileiro. E as bolsas, inclusive muitas bolsas foram cortadas durante esse governo. Teve corte, né, de CNPq, corte da CAPES e dentre os absurdos que a gente tem, as bolsas que são salários dos pesquisadores ficaram defasadas. Tiveram aí valores que não compram o básico para uma pessoa viver, né? Então, assim, existe até umas estatísticas mostrando sobre isso, né, Júlio? Quando a gente imagina, né, para que deveria servir a bolsa, qual que é o objetivo? É garantir que aquele pesquisador pode dedicar o seu conhecimento, porque a gente está falando aqui de pessoas em nível de mestrado e doutorado. Existe a bolsa de iniciação científica também, mas geralmente ela está associada a alunos de graduação. Para mestrado e doutorado, é a pessoa optando por usar o seu conhecimento adquirido na graduação para resolver um problema científico, para cobrir algum ponto que precisa de maior estudo, que precisa de alguma pesquisa, de algum desenvolvimento, responder a uma pergunta do mundo científico. Então, como a Letícia bem colocou, é o salário do pesquisador, né? Ele tem, quando ele assina ali o contrato da bolsa, ele se compromete à dedicação integral, então 40 horas semanais, como se fosse um emprego. Ele se compromete muitas vezes também a não receber nenhuma outra remuneração, porque a bolsa supõe que você não tem nenhuma outra renda, então se você tiver um emprego, você muitas vezes não pode ter a bolsa. Eles até atualizaram isso em um certo momento para permitir que tenha algum emprego de meio período, que tenha um valor limitado, mas a gente está falando de valores que a gente sabe que não cobrem, não só as necessidades básicas, porque a gente sabe que o salário mínimo hoje em dia está muito defasado, mas também não cobre o conhecimento especializado e a contribuição para o conhecimento que essa pessoa está dedicando o seu início de carreira para fazer. A gente tem, quando a gente olha a série histórica das bolsas, a hora que a gente olha, por exemplo, as bolsas de mestrado. Lá em 1995, durante então o governo do Fernando Henrique, logo depois do Plano Real. Então, a gente estava começando ali a ajustar as contas públicas, começando a controlar a inflação. Uma bolsa de mestrado conseguia adquirir o equivalente a 8 cestas básicas. Então, era suficiente, né, para adquirir a cesta básica e ainda sobrar dinheiro para
para transporte, para moradia, para lazer, para aquisição dos insumos básicos, né, de roupa, de educação, etc. Desde então, ela só caiu. Esse foi o ponto mais alto. E ela começa a cair bastante até 2003, né? Então isso é um fenômeno que parece que perspassa diversos governos. Em 2003 ela chega a 4 cestas básicas. Ela é reajustada, volta a valer 5 cestas básicas, cai de novo para 4, é reajustada para 5, cai de novo para 4 em 2011 e infelizmente desde essa época ela só caiu. Agora em 2022, uma bolsa de mestrado, que a gente está considerando que é uma pessoa que já terminou a graduação, passou por um processo seletivo de programa de mestrado, que a gente sabe que muitas vezes é concorrido, é difícil, passou pelo processo seletivo de bolsa, porque não é todo aluno de mestrado que consegue a bolsa. Sim. Ela agora vale 2 cestas básicas. Então, não é o suficiente para manter um pesquisador. É absurdo, né? Assim, a gente que mora em São Paulo, quem mora em São Paulo, o Júlio já morou em São Paulo, sabe o custo de vida como é caro numa cidade grande, né? Assim, se for pensar, por exemplo, você pensa em alimentação. Aqui a gente tá comparando como um índice que avalia aí também a inflação do país, né? Mas, assim, pensando em alimentação, que é o básico para uma pessoa sobreviver, né? Não viver, mas sobreviver, ok. Mas e o transporte, né? E a moradia? Pensando num aluguel. Um aluguel em São Paulo, se for num quartinho de pensionato próximo de uma universidade, como a USP, não custa menos que 800 a R$1.000. Não custa menos que isso. Eu acho que deve estar custando mais ou menos uns R$1.000, pelo menos. Porque 800 era há muito tempo, há uns 10 anos, quando eu estive por lá, assim, sabe? E daí a gente imagina, se a pessoa já gasta isso com a moradia e a cesta básica, que a gente sabe que é o básico do básico do básico, vai custar também mais ou menos a mesma coisa, acabou. A pessoa não consegue se transportar, ela não consegue ter um lazer para poder descansar do trabalho, adquirir um livro, porque a gente sabe que tem bolsas de mestrado que incluem, que a gente chama de reserva técnica, que às vezes até permite investimento em coisas de laboratório, em aquisição de livro, mas tem algumas bolsas que não. E daí a pessoa realmente fica limitada a ter um teto e se alimentar só. Exato. E assim, é importante, né, deixar claro que as bolsas estão num valor aí mais próximo de um aluguel somente, né? Aí se você vai querer ter uma qualidade de vida para alguma coisa, é impossível. E outra coisa, né? O investimento em ciência que tem nas capitais pode ser que acabe sendo um pouquinho maior do que nos interiores do Brasil. Isso é uma realidade. Eu fiz doutorado no interior do Brasil e fiz o mestrado na capital. Então, no interior, o investimento é mais baixo, sim. E, além disso, o número de bolsas que vão para o interior é reduzido também, o que é pior, né? A gente se preocupa porque daí não tem mão de obra para fazer a ciência, a roda da ciência girar. A ciência, a mão de obra da ciência são os pesquisadores que têm bolsa, é a mão de obra. Então, nós sabemos disso, nós, lógico, temos os professores, pesquisadores que são contratados pelos institutos de pesquisa, mas quem faz essa roda girar são, né, os pós-graduandos, que são quem faz mestrado e doutorado e recebem essas bolsas como salário. É impossível você viver sem essas bolsas e se dedicar a esse projeto. Com o corte de bolsas que a gente teve nesses anos, a gente tem hoje muitos programas de mestrado e doutorado que nem tem bolsa para distribuir. E com certeza, com o decorrer do tempo, esses programas podem ser fechados, porque quem que vai conseguir entrar, desenvolver ciência, né, trabalhar, se dedicar a um projeto e não receber nada por isso, não receber o seu salário por isso, né? Então, isso é uma coisa que tem que deixar muito claro, porque às vezes as pessoas não têm vamos dizer assim, não conseguem imaginar a magnitude de um corte de bolsa. Um corte de bolsa não simplesmente deixa de pagar não vai ter salário para os pós-graduandos fazerem mestrado e doutorado. Ok, mas o que isso impacta? Isso impacta na entrada de novos pós-graduandos nos programas de pós-graduação, isso impacta na ciência brasileira diretamente, porque é a mão de obra que a ciência brasileira conta hoje de pós-graduandos, e pouco a pouco a ciência vai morrendo por causa de um corte de bolsa. Se a bolsa tá defasada, mesma coisa, porque quem que vai deixar de ter um emprego para se dedicar a um projeto que, na verdade, é uma dedicação superior ao emprego CLT, para ganhar menos ainda, né? Então, por exemplo, veja só a gente que é farmacêutico. Hoje, se a gente terminasse a graduação e fosse trabalhar numa farmácia, a gente ganharia praticamente o dobro
do que é uma bolsa de mestrado, do que se a gente entrasse num mestrado. Isso então, tem que querer muito, né? Isso vira uma política de exclusão, né? Se a gente for pensar na questão da preocupação com igualdade social, porque e eu até vou usar o meu exemplo, porque eu acho que é um exemplo não de exclusão, mas de um certo privilégio. Eu pude fazer mestrado quando eu fiz, porque eu morava com a minha mãe. Então eu não tinha contas a pagar, né? Eu não tinha essa necessidade de manter uma casa, porque eu tinha o benefício, felizmente, sou muito grato por isso, mas reconheço que é um privilégio, de morar em São Paulo, não morar tão longe da universidade, de poder morar ainda com a minha mãe para poder fazer o mestrado. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade, né? E eu, na época, não era casado, não tenho filhos, então realmente eu só precisava me preocupar comigo. Mas se a gente tem uma situação em que a pessoa precisa daquele dinheiro para poder sustentar a família, porque é isso que o dinheiro do seu emprego deveria ser capaz de fazer, ela não vai escolher a ciência. E com isso a gente muitas vezes perde pessoas muito capazes, pessoas brilhantes que não optam por seguir a área acadêmica de ter os títulos, ou às vezes adiam esse projeto até que seja possível fazê-lo, e vão para a indústria privada, vão para outro tipo de ocupação, por uma questão de não ter escolha, né? E isso é muito preocupante, porque a gente deveria, como país, querer que os melhores, né, que os nossos grandes cérebros tivessem prazer e a condição de se dedicar à ciência brasileira, e muitas vezes eles não veem como uma possibilidade por essas políticas que acabam sendo de exclusão. Pois é, assim, é importante a gente entender que há governos que governam para poucos, que governam para uma minoria, e quando a gente fala de governar por uma minoria, que geralmente são as pessoas mais ricas, que é isso que às vezes acontece, a gente exclui a maior parte da população e amplia a desigualdade social. O acesso à educação, o acesso a um tipo de formação como mestrado e doutorado, que é uma formação que incentiva jovens, né, a ir para a ciência, trabalharem com ciência, deveria ser incentivado. E isso deveria ser permitido para todos. Mas quando se cria barreiras, quando se criam barreiras assim que podem impedir que esses jovens pobres vão fazer mestrado, doutorado, isso impede que toda a população tenha essa formação, tenha cargos de cientistas e impede também o desenvolvimento do país. Então, todas as coisas estão ligadas, a gente não fala disso à toa, né? Pensar no país, no desenvolvimento do nosso país, passa também pela ciência. Passa tanto pela ciência que durante a pandemia a gente viu um monte de gente dando valor aos cientistas, dando valor, inclusive, às pesquisas que estavam sendo conduzidas no Brasil a respeito da Covid e a respeito de vacinas, dando valor ao Butantan, né? Quando foi ser anunciada a vacina e surgiu até música, funk do Butantan, tudo. E as pessoas parece que agora estão esquecendo um pouco, e a gente precisa sempre fortalecer o papel da ciência na sociedade para que as pessoas voltem a entender e cobrar dos governantes esse incentivo à ciência. Veja só isso, o absurdo, né? Como que nosso país, ele regrediu nesses anos. A gente teve um investimento muito alto em ciência, inclusive na época que eu tava no mestrado. Na época que eu tava no mestrado, foi uma época de ouro. Foi de 2010 a 2012, uma época excelente em que a gente tinha um grande investimento, tinha bolsa para todo mundo, e inclusive sobrava bolsa, porque se tinha a pessoa tinha bolsa da FAPESP, que é um órgão de fomento à pesquisa daqui do estado de São Paulo, a pessoa deixava disponível uma bolsa CAPES ou CNPq para quem entrasse no programa. Isso é importante dizer, né? Quando a gente fala que sobrava bolsa, não é que a bolsa ficava sem ser ocupada, é que tinha possibilidade de chamar mais gente para ocupar. Então, às vezes voltava pro programa, né, em vez de ser da sua orientadora, e falar, olha, a gente tá com uma bolsa disponível aqui, a gente precisa de aluno para preencher. Então, é um bom sinal isso, né? Não é que sobrava assim, né? Ficava ali parado, não é que sobrava, vamos distribuir entre quem tá aqui, porque sobrou uma bolsa aqui. Não. Vamos rachar essa bolsa. Não era assim, gente, infelizmente. Então, assim, nessa época de ouro, a gente tinha um investimento muito alto. Eu tô até aqui com um gráfico que mostra o orçamento dos fundos de apoio à pesquisa, e a fonte é o IPEA,
ideia, esse investimento, ele já chegou a 13,97 bilhões de reais em 2015. Ele começou a subir de verdade, verdadeiramente foi lá por 2008, 2009, começou a ter um investimento bem alto. A gente chegou em 2010, estava em 10 bilhões, depois foi subindo, até que chegou em 13 bilhões. Daí em diante, foi só ladeira abaixo. Como diz o Antônio Zambujo, daqui pra frente é só pra trás. Aqui o que aconteceu? A queda já começou a acontecer em 2016, né? Foi uma queda, mas ainda não foi uma queda acentuada, porque foi 9 bilhões, isso ainda era um investimento alto. Mas hoje, a gente tem 4 bilhões de investimento. Para um país que chegou a ter quase 14 bilhões, 13,97 bilhões de investimento em ciência, a gente ter 4 bilhões é uma vergonha. E a cada vez que tinha um anúncio de novo corte na ciência, nesses últimos 4 anos, a ciência gritava e chorava, falando assim, vai acabar a ciência brasileira. Olhem pra gente, esse corte é absurdo. Foi cortado, assim, tudo que podia ser cortado. A ciência brasileira hoje vive aí, vamos dizer assim, só com uma roupinha rasgada, sem nem mal ter o que comer. Tá desse jeito a ciência brasileira. A ciência brasileira grita, porque o investimento em ciência é necessário, né, Júlio? Sim. A gente sabe o quanto as coisas de laboratório são caras. Outro dia eu tava tendo um Spaces falando sobre isso, sobre os preços de coisas de laboratório, para as pessoas terem noção do quanto é preciso investir em ciência. E é importante, só para pontuar o que você falou, antes da gente mover para os próximos pontos, que quando a gente fala de aumento de investimento, se a gente estiver olhando aqui o mesmo gráfico que eu acho que a gente está, não é com correção da inflação. Então a gente está falando, mesmo que de um ano para outro fosse o mesmo valor, seria uma queda de poder real de compra. E a gente está falando de um setor em que aquela inflação que a gente vê medida pelo IPCA não mede a inflação do setor, porque o nosso é extremamente dependente de câmbio. Então tem muita coisa que a gente tem que importar, tem muita coisa que tem desembaraço alfandegário que custa, tem muita coisa que tem frete caríssimo porque é um aparelho de precisão, é um aparelho caro, então não dá simplesmente para eu ir lá, né, no Magazine Luiza, pedir para ir buscar e buscar com a minha picape. Não existe. Ela vem muitas vezes de avião, de navio, chega no Porto de Santos para fazer o desembaraço alfandegário, passa por um processo que é demorado, que é caro e sai do bolso de quem compra muitas vezes, para então ser transportada por um técnico especializado, e não é como instalar uma televisão que eu coloco na tomada, funcionou. Muitas vezes tem que vir o técnico para qualificar o aparelho, calibrar, dar treinamento. Então ciência é muito caro. Só que a gente não está falando de gasto, a gente está falando de investimento, que é essa ciência cara que trouxe para a gente a vacina, é essa ciência cara que trouxe para a gente vários avanços tecnológicos que a gente tem acesso hoje em dia, é essa ciência cara que garante que hoje em dia a nossa expectativa de vida seja muito mais alta, seja por avanço de conhecimento em epidemiologia, avanço de conhecimento em saneamento básico, em tratamentos médicos, né, em tratamento de doença que antigamente se tinha um prognóstico muito, muito ruim. Hoje em dia a gente tem formas de abordar, de prolongar a sobrevida do paciente, de garantir muitas vezes a cura. Isso tudo a gente consegue através da ciência. Então não é gasto, né, é investimento, mas é um investimento que precisa ter uma sustância, né? Não adianta, a gente não vive de doação, de carestia, a gente vive de investimento. Exatamente. Aqui no país a gente não tem muitos lugares instituições, né, que serviriam de financiamento para a ciência. Existe o Instituto Serra-Pilheira, que é um instituto privado que incentiva a ciência, mas no Brasil o financiamento é público, ao contrário de outros países. Tem outros países, como os Estados Unidos, que tem várias instituições que apoiam a ciência e que mandam mesmo muito dinheiro para a ciência. Agora aqui não, aqui o investimento é público e a gente precisa contar com esse investimento público, porque se esse investimento público parar, a ciência para. A gente não tem outra fonte, né? Não tem outra fonte de investimento para a ciência brasileira. E a ciência brasileira, ela também dá a base para a educação brasileira. Tem muita gente que eu já ouvi falar que a ciência tem que cortar mesmo investimento e colocar na educação, mas a educação, ela é fortalecida pela ciência. E a gente precisa que todos os
setores estejam bem abastecidos e tenha investimento nesses setores para que a gente possa, de fato, progredir enquanto país. Senão a gente vai estar sempre exportando do exterior tudo que a gente precisa e nada sendo produzido aqui. A gente vai ser um país agropastoril que fica exportando os commodities e a gente fica toda a tecnologia e toda a base aí que a ciência precisa, a gente tem que importar porque a gente não consegue de verdade produzir aqui dentro. Aqui, por exemplo, Júlia, eu até dei um exemplo outro dia no Spaces, que um vidrinho de anticorpo de 1 ml que eu usava, mas eu não usava eu usava vários, porque eu fazia citometria de fluxo, que exige aí anticorpos marcados com fluorescência, né, só para o ouvinte entender do que eu tô falando, e esses anticorpos são caros, são anticorpos monoclonais, é difícil de ser produzido, então por isso que é muito caro. Às vezes, num experimento, eu usava 5 tipos de anticorpos diferentes para fazer um experimento, e em várias amostras, né, às vezes 100 e poucas amostras. Então, vai usando, mesmo que você use uma quantidade muito pequenininha, cada frasquinho desse anticorpo vem em torno de 1 ml, que dá para muitas pesquisas, mas mesmo assim é caro. Cada frasquinho desse, na época, em 2010, 2011, cada frasquinho custava em torno de R$1.500. Cada frasquinho de 1 ml. E a gente fazia essa compra de anticorpos, porque era um laboratório que usava muito a citometria de fluxo. A gente fazia aí uma compra grande por ano. Nessa compra grande por ano, que a gente comprava vários desses, se comprava ali em torno de uns R$45 mil de anticorpos. Um laboratório. Aí vamos pensar, um laboratório não vive só de anticorpos, tem outros experimentos que usam outros insumos. Isso é só um insumo de um único laboratório, de um único departamento, de um único instituto, de dentro de uma universidade como a USP. Sim. Então, se o ouvinte conseguiu ir imaginando o tamanho do investimento, e a gente tá falando de uma universidade só, de um departamento, do instituto, de um laboratório, de um departamento, de um instituto, de uma universidade do Brasil. Imagine o tamanho do investimento necessário para atender todo o país, né? Para atender todos os institutos de pesquisa. Há que se pensar, sim, em investir melhor em ciência, e a gente tem que cobrar isso, porque ciência é importante para o nosso progresso. E até pensando nisso, é importante a gente falar sobre os candidatos que estão aí, né, para a presidência, quais os seus objetivos, quais seus compromissos com a ciência, porque a gente precisa cobrar isso, né? Sim, e aqui nesse momento eu acho que é bacana a gente expor pro ouvinte que eu e a Letícia, a gente tem as nossas preferências pessoais, a gente já escolheu o candidato, a gente já conversou sobre isso, mas a gente quer fazer como geralmente se faz para dar um pé de igualdade, né? E a gente vai falar dos 4 principais candidatos. Então, a gente tem 4 candidatos à frente nas pesquisas agora, a gente está gravando esse episódio no dia 29 de setembro, então 3 dias antes do primeiro turno da eleição, e os 4 candidatos que estão na frente nas pesquisas nesse momento, na ordem, são o Luiz Inácio Lula da Silva, o Jair Messias Bolsonaro, o Ciro Gomes e a Simone Tebet. Então a gente vai falar um pouquinho desses 4 candidatos e o que eles incluíram na documentação encaminhada ao TSE, seja um programa de governo, seja a programa, como alguns chamam, programa de reconstrução, outros como se fosse uma declaração, né, de projeto, enfim. Qualquer que seja o documento em que a gente tenha encontrado essas informações, é isso que a gente vai expor para vocês. Sim. Assim, eu dei uma olhada, né, no que os candidatos estão pretendendo, e é claro, eu vejo que tem um único candidato que a gente já deixou muito claro aqui que a gente não aprova, porque nós estamos falando até do que perdemos nos últimos 4 anos, que foi com o Bolsonaro, um candidato que não enxerga muito bem o papel da ciência pelas propostas dele, porque ele só pensa em implementação de tecnologias, né, de fortalecer mais iniciativa privada. Então, assim, olhando aqui para as propostas dele para a ciência, né, a proposta principal é parceria com empresas para estimular a produção científica, né? Então, assim, a gente sabe que isso significa um nada. Eu tô sendo bem crítica já logo de cara para isso, porque, assim, isso significa um nada, né? E é importante, assim, a gente até colocar, porque eu sei que isso às vezes é um tema polêmico em pesquisa,
que a iniciativa privada ela não é vilã. Então é interessante que a gente tenha não agências de fomento, perdão, mas projetos de parceria com iniciativa privada, que a gente possa estreitar o laço no sentido da indústria vir trazer um problema para que a universidade também ajude a resolver, que a universidade se preocupe com a empregabilidade das pessoas que ela forma, tudo isso é importante. Mas aí a gente tem que pensar numa coisa, que eu sempre lembro quando eu penso nessa questão de parceria público-privada, as doenças negligenciadas, né? Então, as indústrias farmacêuticas em geral, eu e a Letícia, a gente sendo farmacêutica, a gente vê muito isso na faculdade, elas se preocupam, óbvio, com cuidado do sintoma, com cuidado da cura do paciente, mas muitas vezes o que norteia prioridade é quem que é acometido pela doença. Então, por isso que a gente vê tanto medicamento para tratar doença cardíaca. Por quê? Quem que tem doença cardíaca? Todo mundo. Inclusive, pessoas ricas, que às vezes têm por uma questão de estilo de vida, de não fazer exercício, se alimentar de forma inadequada, e que muito provavelmente podem pagar uma quantidade grande, né, um valor alto, por esse medicamento. Agora, quando a gente olha doenças parasitárias, doenças tropicais, né, doenças negligenciadas, malária, esquistossomose, enfim, a gente não vê tanta pesquisa. A gente vê pesquisa, não é que elas não existem, mas elas não têm o grande braço das empresas farmacêuticas, ou quando tem, é com um fomento muito menor. E se a gente deixar para a indústria definir o que vai ser pesquisado, ela vai se nortear por isso. A gente tem também outras pesquisas que não produzem uma pílula. Então, pesquisa sobre relações sociais, pesquisa sobre educação. Então, é super importante eu saber se eu simplesmente estar ali na frente da sala, falando uma palestra super sisuda, super seca. Ele está aprendendo, o meu aluno? Não sei. Tem várias... hoje em dia tem muita avaliação do uso de tecnologia, porque a gente, como professor, tem que competir pela atenção do aluno, que tem ali um mundo de entretenimento no celular dele e acha que a gente não está vendo quando eles tiram do bolso. Então, isso tudo é muito importante, mas as empresas às vezes não estão preocupadas. Pois é. Assim, nesse sentido, por exemplo, pensando no que o governo atual não fez pela ciência, deixou de fazer, as propostas que envolvem a ciência, que na verdade nem são muito propostas, ela se dá num único tipo de investimento. Aqui, lendo o documento, né, segundo o documento, o fomento de estudos vai vir só de um lugar, não vai vir do público, vai vir do privado, por meio de editais de empresas financiadoras de estudos e projetos. E a intenção é fortalecer a área de tecnologia. Eu entendo a área de tecnologia ser importante, sim, mas não deixar de olhar para a ciência básica, para a ciência clínica também, é muito absurdo. A proposta deveria ser para todos os setores da ciência, mas a proposta é para gerar editais para financiamento principalmente de energia limpa, eólica e solar. É isso que consta como proposta do Jair Bolsonaro. Só que a gente sabe que empresas financiadoras é difícil da gente conseguir no país, financiar projetos de pesquisa, né? Então, assim, porque projeto de pesquisa é uma coisa incerta. Projeto de pesquisa é uma coisa que você não sabe o que vai resultar. Porque se você sabe o que vai resultar o seu projeto de pesquisa, tá errado. Já começou errado, né? Então, um projeto de pesquisa a ser financiado por instituições privadas, além, na minha opinião, de gerar um problema de não ter empresas querendo se candidatar para esses editais, a gente pode ter também problemas relacionados aí a empresas quererem ganhos, né, com isso, algum ganho extra, que a gente já sabe que pode acontecer, né? Então eu acho meio suspeito. Agora, pensando no candidato o Lula, ele tem também uma proposta associada a um programa de reconstrução e transformação do Brasil, né, que é o projeto de governo dele, e ele tem nesse documento a ciência, tecnologia e inovação como um caráter central nessa transformação do Brasil, segundo o que o candidato disse, em um país efetivamente desenvolvido e soberano, no caminho da sociedade do conhecimento, né? Então a gente precisa transformar o Brasil desse jeito, né? A soberania nacional vem a partir então também do investimento em ciência, tecnologia
tecnologia e inovação. Sim. E nesse sentido, o que se busca ali é fortalecimento do fomento de pesquisa das agências públicas, né? O Fundo Nacional, FNDCT, o CNPq e a CAPES, e também pensando ali numa combinação de educação universal de qualidade, pesquisa científica básica e tecnológica, inovação e inclusão social. Não é assim uma proposta, eu também vou fazer uma crítica, não é uma proposta muito concreta, né? Sim. Não há uma coisa muito concreta, não é. Mas é a base do que a gente precisa. A gente precisa fortalecer as agências de financiamento públicas, né? Sim, eu entendo que existe, e eu concordo contigo nessa crítica, fica difícil quando a gente lê esse recompor, né, os sistemas de fomento, sem que a gente tenha informação de onde vai vir esse investimento, de quanto vai ser, como vai ser sustentável, sim, se é uma coisa progressiva, se é uma coisa já para o primeiro ano do governo. Mas eu entendo também, por outro lado, que quando a gente olha plano de governo, e isso é uma coisa que em política brasileira, né, sempre que a gente olha o que o candidato promete e o que ele faz, parece que são coisas completamente distintas. Mas é importante a gente pensar que num documento que é para expressar, né, o que aquele candidato tem a trazer para a mesa, por mais que ele seja falho em dizer como ele vai trazer. Ele está dedicando espaço para falar, olha, no meu governo eu entendo que ciência é importante, entendendo que é importante, eu acho que forma de reconstruir parte da ciência é investindo naquilo que agora no momento não tem um investimento razoável. É vago, mas é uma declaração de prioridade, né? Então, eu acho que aponta para um caminho muito mais esperançoso, né, para a ciência brasileira do que o do candidato anterior, que a gente avaliou, com certeza. Sim, assim, inclusive, também há aqui uma proposta de investimento em tecnologia, então não é só ciência, sim, ciência e tecnologia. A gente até está falando separado, ciência e tecnologia, porque há essa, vamos dizer assim, essa separação teórica, embora a ciência também esteja aí caminhando junto com a tecnologia, né? As tecnologias, elas também são geradas por estudos científicos, então não é que sejam coisas muito distintas, mas há também propostas aí para incentivar a tecnologia e inovação, né? Como o que está previsto no programa de governo é um grande processo de transformação digital no país, com amplo direito à internet para todos e para todas. Isso é essencial, né? Eu acho que internet para todos a gente tem que superar isso e tem que acontecer. Muito pelo contrário, por exemplo, o Bolsonaro, ele até vetou alguns projetos que incluíam aí distribuição de equipamentos de tecnologia para estudantes e acesso à internet. Então, tem que tomar muito cuidado com quem não quer que todo o Brasil seja envolvido no seu governo. Todo mundo tem que governar para todo mundo, né? E o candidato Ciro Gomes, ele tem lá o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Sim. Então, aqui consta sobre o processo dele de incentivar um financiamento vindo do BNDES, né? E estimular o desenvolvimento de tecnologias também, junto com startups do setor e desenvolver aí tecnologias verdes pela Petrobras, né? Adotando ciência de ponta. E tudo buscando essa parte do desenvolvimento de energia mais sustentável também, aposta ali na indústria eólica, hidrogênio verde, e então tá ali bem focado na tecnologia, e na ciência há uma proposta que o que é lembrado na proposta de governo é para saúde, né, tentando envolver a criação de medicamentos baseados na biodiversidade brasileira. Eu acho isso muito, vamos dizer assim, eleitoreiro, porque muita parte da população acredita que, nossa, a gente tem uma biodiversidade, quantos medicamentos não podem ser extraídos lá de tantas plantas medicinais que devem ter lá na Amazônia, falam de explorar a Amazônia. Isso vamos dizer assim, é uma fala, é muito falácia, na verdade, né? Mas, assim, esse incentivo somente à ciência da área da saúde também é outra coisa que eu
critico muito. O Jair Bolsonaro, ele também só enxerga a ciência como sendo da área da saúde. Eu já percebi isso em algumas falas dele. E o Ciro Gomes, o fato de lembrar só da área da saúde como ciência, até me assusta, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que ciência é feita em várias áreas e não somente na área da saúde, né, Júlio? Sim, e eu acho bacana, só pra gente contextualizar, que o Ciro, ele chega a falar, assim, de aumentar recurso público para pesquisa. Então, acho que se a gente for olhar do ponto de vista dessa questão de bolsa, de investimento do CAP, CNPq, parece que a gente teria, né, num possível governo do Ciro Gomes, uma preocupação com isso. Mas eu concordo com a sua crítica. Sim. Eu acho que essa questão do investimento, né, em criação de medicamentos baseados na biodiversidade brasileira, primeiro que é muito complexo. Isso não é uma coisa barata, isso não é uma coisa fácil de fazer. Tanto que pesquisa de medicamento especificamente, muitas vezes acaba sendo feita por empresa pelo simples montante de gasto que tem que ser feito, né? Às vezes em conjunto com universidades, mas a grande parte do gasto acaba sendo absorvida pela própria empresa farmacêutica e é um dos motivos que eles justificam cobrar, às vezes, preços astronômicos pelos medicamentos que eles vendem. Mas isso não é uma coisa que é tão fácil, e não é uma coisa... Eu entendo como uma linha de foco de fomento de algum edital. Então, assim, a gente gostaria de ver mais medicamentos baseados na biodiversidade. A gente vai fazer um edital para isso. Mas isso ser o único foco, eu também fico um pouco preocupado. Eu acho que, assim, se a gente for tentar olhar com os mesmos olhos que a gente olhou pro do Lula, da questão de ser um pouco vago, esse parece que aponta para umas coisas mais específicas, mas também não entra muito em detalhe da origem do dinheiro, né, na questão de como é que vai reequilibrar as contas para poder fazer isso, coloca de fato a ciência como um projeto, coloca a ciência como um destaque, então merece aí o elogio nesse sentido, mas eu acho que né, se a gente vai criticar a questão de ser vago para eu acho que esse entra em mais detalhe, mas sem dar o detalhe de montante, sem dar o detalhe de origem, então também acaba falhando nesse sentido. Embora ele fale ali de parcerias com empresas e usando BNDES, isso aí eu acho sempre que a gente espera contar com o privado, é uma coisa que você não tá fazendo uma proposta de fato. Essa é a minha opinião, na verdade, tá, gente? E só pra ficar bem claro. Porque, assim, contar com o privado, você significa contar com o incerto. Você vai falar que vai fazer editais, mas você sabe se alguém vai se candidatar a editais? Eu já vi editais de várias coisas, de parcerias público-privadas, que não tiveram candidatos, por exemplo. Então, qual o benefício que esses candidatos vão ter, de fato? Porque ciência demora tempo para dar resultado. Investimento em ciência não é uma coisa que você vai fazer um edital de 2 anos e em 2 anos você vai colher frutos daquele investimento que você fez. Então, é meio complexo isso, né? Então, lógico, eu acho ótimo essa preocupação para a ciência e também para a tecnologia, mas é necessário também entender que a ciência, ela tá em outros setores que não só a saúde. E a candidata Simone Tebet, ela falou até uma coisa que eu gostei aqui, olha, país que trata mal a sua ciência não tem futuro. Sim. Concordo plenamente com ela, e ela se compromete a disponibilizar integralmente os recursos públicos que são destinados ao financiamento de pesquisas no país, sem contingenciamentos ou cortes, segundo as palavras dela. Sim. Ela reconhece a importância, né, das instituições de ensino superior no desenvolvimento científico do Brasil. Isso porque, conforme a gente já falou, as instituições de ensino superior, que são as universidades públicas, são onde a gente tem a maior parte da produção científica do país, né? Poucos são os institutos de pesquisa que não são também instituições de ensino, né? Então, por isso é necessário a gente deixar bem claro isso. E dentre as propostas dela aqui, ela se compromete principalmente na parte de registro de marcas, patentes, desenhos industriais e também de tecnologias no setor privado. Ela pretende investir em polos de desenvolvimento de startups com foco na solução de problemas regionais. Então, na verdade, uma proposta de investimento em tecnologia voltada para o setor industrial, né, Júlio? Então, assim, não é interessante, é uma
proposta interessante, porque o setor industrial é importante até mesmo para vencermos grande parte do problema de desemprego que tem no Brasil. Mas a ciência das instituições só falou dos mesmos investimentos, de não ter contingenciamento. Sim. Mas de aumentar o investimento, ela não falou também, né? Então, de basicamente pagar o que já é, de certa forma, reservado no orçamento para a ciência. E o que a gente, como viu, é bem baixo. Eu, na verdade, gostei de 2 pontos do programa da Tebet, que eu acho que é bacana, assim, acho que a gente, quando fala, né, dessa avaliação que a gente está fazendo, não quer dizer que, eu gostei disso aqui, então o meu voto é isso aqui. Mas eu acho que se, né, porventura, alguém do futuro governo estiver ouvindo, pega essas partes boas, né, porque eu acho que é possível fazer uma construção com as melhores ideias, né, das outras pessoas. Mas eu achei bacana que ela fala de adotar políticas públicas baseadas em evidências científicas, que eu acho que realmente é algo que, de certa forma, já é feito, né, pela Anvisa, já é feito por alguns operadores de saúde, né, de forma individual, às vezes até de forma institucional, mas colocar isso como norte é muito bacana, porque a gente tem, né, uma possibilidade de uma consulta, de um órgão oficial falando, olha, a melhor prática nesse momento é essa aqui, e ela é a melhor porque a gente tem essas evidências para apoiar isso que a gente está afirmando. E outra coisa que eu gostei é zerar o imposto de transferência de tecnologia para facilitar a importação de insumo, máquinas e equipamentos para pesquisa e desenvolvimento. Então, aquilo que a gente falou da ciência ser muito cara, se a gente conseguir ajustar, né, essa questão dos impostos, principalmente para instituições de pesquisa públicas, eu acho que a gente conseguiria usar melhor o dinheiro, né? Aquele dinheiro que é reservado para comprar o equipamento, que ele pagasse o equipamento, mas não pagasse, né, os impostos necessários para poder trazer, porque acaba saindo mais caro e acaba diminuindo o poder de compra daquela verba que a gente recebe. Exato. Assim, esse é um grande problema, né? O governo atual, ele só se preocupou em diminuir imposto de jet ski, de insumo de academia, né? Insumo de nutrição, né? De academia, whey protein, essas coisas, e não se preocupou com isso que poderia ter sido feito, né? Então, pensar em reduzir impostos de insumos para a ciência, né? Isso é uma proposta muito boa mesmo. Uma coisa que eu acho importante falar é que, assim, a gente teve uma época aí de bom investimento em que, lógico, nós tivemos um legado na ciência. Muitos institutos de pesquisa se fortaleceram nessa boa época, compraram muitos equipamentos, só que com os cortes nos investimentos, esses equipamentos, além de poderem ter tido problemas de manutenção preventiva, que a gente tem que fazer manutenção preventiva, porque estamos falando às vezes de equipamentos que custam $1 milhão, existem esses equipamentos. Sim. Não só isso, há equipamentos que quebraram e que não tinham, às vezes o departamento não tinha dinheiro para mandar arrumar o equipamento, ou que a peça tem que vir de fora do Brasil, tem taxa de exportação, tudo, aliás, de importação, tudo, e isso a gente tem que pensar assim, olha só o tanto que a gente perdeu. Um equipamento que vai ficando parado no departamento, ele vai ficando um equipamento obsoleto, né? Então, ele vai perdendo toda a função e podendo ali nunca mais voltar a funcionar por causa desse descaso com a ciência, com o investimento em ciência. Então, assim, é necessário entender que o investimento, ele é constante, ele não é uma coisa que tem que ser pontual para melhorar e depois parar e ter corte por década e depois voltar, né? Então, é necessário que a gente pense também numa manutenção desses investimentos e por isso que é necessário saber de onde vai vir esse dinheiro. Sim. A minha experiência que eu tenho dentro de instituto de pesquisa e universidade é que é possível sim a ciência brasileira se destacar no mundo, é possível sim a ciência brasileira ser competitiva com o resto do mundo, é possível sim a gente poder não depender de importar coisas para produção científica, porque a gente consegue sim estabelecer essa produção aqui, mas a gente precisa que os olhos do governo estejam voltados para a ciência, né, para esse investimento necessário. Então, por isso, eu acho que assim, é necessário a gente pensar assim nessas propostas,
cientistas, mas mais do que qualquer coisa, é necessário a gente entender o que aconteceu nesses últimos 4 anos, pra gente não querer que isso continue se perpetuando. A ciência brasileira teve a sua morte decretada nesses últimos 4 anos. Sim. A gente tá sobrevivendo ainda, respirando por aparelhos. Então, se a gente tiver mais corte de investimento e mais descaso com a ciência como foi, né, aí não vai ser 10 anos que vai recuperar a ciência brasileira. Talvez a gente precise de 30 anos para recuperar. Sim, e a destruição geralmente ela vem muito rápida, né? E a reconstrução demora muito mais tempo. Então, eu acho que é importante a gente pensar na ciência não só como uma preocupação para daqui a 3, 4 dias, né? Uma preocupação para começar em 2023 e acabar quando terminar o mandato de quem quer que ganhe. Mas tem que ser um investimento contínuo, porque a gente está formando pessoas na universidade e elas precisam ter acesso a laboratórios que também custam, que também entram nessa conta de investimento. Mas elas estão saindo sem a perspectiva de voltar a se aplicar no sistema acadêmico. Então, voltar para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para se tornar professor universitário. E isso é muito ruim para a área. Isso é muito ruim para o Brasil enquanto participante no cenário global, né? Porque se a gente não está conseguindo atrair pessoas boas, se a gente não está produzindo, os outros países não vão querer trabalhar com a gente, não vão dar atenção para a gente. E a gente tem muita capacidade, muita mesmo. A gente tem muitos bons pesquisadores, a gente tem pesquisador brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, porque conseguiram outras coisas fora. Eu, inclusive, sou um desses, que acharam que a carreira acadêmica no Brasil não estava oferecendo, né, um contexto. No meu caso foi também por uma questão da área, dentro de forense não tem muita... quando tem pesquisa são poucos grupos e geralmente em conjunto com as polícias, então é uma outra situação. Mas é preocupante, né? E a gente tem que pensar que país... Eu sei que vai parecer clichê, né? Mas que país que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu gostaria muito de deixar para os descendentes da minha família um país em que eles tenham orgulho de dizer que são cientistas. E eles possam dizer isso sem se preocupar se eles vão conseguir fechar as contas no fim do mês. Exato. E para finalizar, eu gostaria de falar aqui também, inclusive para vocês terem noção do quanto a gente perdeu nesses últimos 4 anos na ciência, inclusive a revista Nature publicou, foi dia 27 de setembro, sobre as eleições, falando sobre o impacto do governo Bolsonaro na ciência brasileira. E eles até começam falando que há 4 anos cientistas de todo o Brasil temiam o pior quando o Bolsonaro foi eleito, e o Bolsonaro havia prometido, por exemplo, retirar o Brasil do Acordo Climático de Paris, né? Desmantelar o Ministério do Meio Ambiente, reduzir a extensão de áreas protegidas se vencesse. Ele sempre falou isso, né? O tempo inteiro, inclusive. E, embora ele não tenha cumprido algumas dessas promessas, o presidente entrou em confronto com a comunidade científica brasileira repetidamente, causou danos duradouros, segundo os críticos. Por exemplo, ele teve aquele atrito com Ricardo Galvão por causa dos dados, né, que mostravam desmatamento na Amazônia. Os dados do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. INPE, isso, do INPE, os dados do INPE. E, inclusive, agora ele segue ainda, né, atacando cientistas. A Daisy Ventura, que teve um papel importante durante a pandemia, trabalha com saúde pública e fez, inclusive, um trabalho mostrando que as ações que fizeram muitas pessoas morrerem de Covid durante a pandemia foram por causa de ações deliberadas do governo Bolsonaro. Então, a Daisy Ventura estava até como um dos nomes para compor um dos mais importantes comitês técnicos da OMS, mas o governo brasileiro se opôs a isso, justamente por causa dessa perseguição que faz aos cientistas, né? E na revista Nature, como eu tava falando, tá tendo uma crítica sobre isso, sobre o fato do Bolsonaro ter feito isso, de ter perseguido cientistas, né? De ter aí levado à morte de muitas pessoas por conta da Covid. E claramente o que esse artigo aí da Nature, que é um artigo de notícia, fala é que no Bolsonaro nós tivemos o maior índice de desmatamento
da década. Nós tivemos o menor investimento em ciência da década e mais de 685 mil mortos por Covid, porque ele defendeu tratamentos ineficazes, atrasou a compra de vacinas. Então, o mundo reconhece o quanto o Bolsonaro foi ruim para o Brasil e o quanto o Bolsonaro foi ruim para a ciência brasileira, inclusive. Então, essa crítica a gente se permite fazer aqui, mesmo que a gente tenha apresentado ali os candidatos, todas as propostas, porque isso a gente sempre falou, e no dia 2 a gente tem que pensar, antes de mais nada, atualmente eu acho que o principal objetivo de votar no dia 2 é pensar assim, o que eu não quero pro Brasil por mais 4 anos, né? Então, eu acho que nós, brasileiros e brasileiras, estamos sendo movidas e movidos por esse desejo de não persistir nesse erro de manter uma pessoa como o Jair Bolsonaro no poder. Então, eu acredito que todo mundo que escuta a ciência também tem esse desejo, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse fim de semana, e é uma responsabilidade com a qual a gente vai ter que viver não só pelos próximos 4 anos, mas pelo país que a gente vai ter ao final desses próximos 4 anos, o que a gente vai poder construir ou ter que reconstruir se mais for destruído. Então, votem aí com a consciência, votem com cuidado, e acho que todo mundo quer poder viver num Brasil melhor no ano que vem. Pois é, a gente acredita que a ciência brasileira pode sim crescer, e a gente pode crescer também enquanto país. A gente precisa mesmo de investimento na ciência, e a gente precisa voltar a uma época boa da ciência, para que a ciência brasileira possa alcançar o mundo, e que a gente consiga também usufruir todos os benefícios da ciência aqui no Brasil, né? Isso aí. É isso. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Compartilhem o episódio. Não esqueçam de compartilhar, de seguir também lá no Spotify, ou então em outro agregador aí de podcast que você escuta. Então faça isso, nos ajude, apoie o nosso trabalho. E também nós contamos, é lógico, com você, para você indicar aí pro vizinho, pra vizinha, pro amigo, pra amiga, pro podcast aí chegar a muita gente, para que todo mundo também saiba o que fazer no dia 2 e faça certo. É isso aí. Acho que chegou a hora de tomar essa decisão, quem ainda não se decidiu. Não se esqueçam também, isso é fundamental, que essa eleição não é só para presidente. A gente focou em presidente por questão de limitação e porque eles controlam parte do orçamento federal, mas é votação também para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Tem muito candidato comprometido com a ciência, tem candidato que veio da ciência, tem candidato que a gente mencionou aqui no episódio que está concorrendo. Então vão atrás, procurem. Se quiserem procurar a gente no Twitter, perguntar em quem a gente vai votar, em quem a gente recomenda, a gente pode fazer isso também. Mas o mais importante é que vocês façam esse trabalho. Entrem no site do candidato, procurem o programa de governo, vejam as pessoas que estão comprometidas, né, e que entendem a importância e a dimensão da ciência, né? Então a gente falou do voto que vai ao fim, que está todo mundo muito ansioso para saber, mas tem outros votos antes que também são muito importantes, não se esqueçam desses. É isso. Então ficamos por aqui. Tchau, tchau, e até o próximo episódio. Escuta a ciência. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.